Fala galera, tudo certo? Aqui atrás, passando a premiação do evento que terminou ontem lá em Burley Heads, na Gold Coast, vencido pelo Felipe Toledo, final, uma reedição da final de 2015, né? 10 anos atrás, o Julian Wilson, quando ainda fazia parte do Tour e era um dos principais candidatos ao título, fez a final com o Toledo, daquela vez nas ondas de Snapper Rocks, dessa vez em Burley Heads. Bom, eu não assisti ao vivo, eu estava dormindo, o evento acabou bem tarde, né? Mas hoje acordei e prontamente fui assistir as semifinais, as finais, e realmente o Felipe mereceu, o Julian surfou muito também. Acho que foi uma final que realmente teve os dois melhores surfistas desse evento. E eu não estou aqui nem para falar muito desse evento em si, como foi a final e tal, porque eu acho que quem é do surf aí já assistiu alguma coisa, pelo menos no Instagram aí, que tá cheio de postagens. Mas primeiramente é legal ver o Julian Wilson de volta, né? Ele é um cara que aposentou o circuito um tempo atrás para cuidar da família, ele tem dois filhos e de repente resolveu voltar. Se não me engano, está com 33 anos e a WSL deu um convite para ele poder participar das triagens desse evento. Ele venceu as triagens, entrou no evento principal e foi até a final. Alguns gringos estão achando o resultado da final favorecido para o Felipe, sendo que, na verdade, eu acho que o resultado foi bem justo. E eu não vou aqui falar de julgamento, até porque eu parei de julgar. Eu até posso falar agora, né? Antes eu não podia. Agora que eu não julgo mais, eu posso. Mas eu estou aqui para comentar umas coisas que eu tenho visto nos eventos, que é a transmissão. E não estou aqui para falar mal de ninguém pessoalmente, mas eu mesmo faço parte de algumas transmissões hoje, seja de eventos locais, seja que nem foi ali na Joaquina do QS. Mas eu vejo realmente que tem uma certa. Não sei se é falta de concentração, se é horário da madrugada, mas eu acho que não, porque acontece todo evento, muitos deles não são de madrugada. Mas parece que uma falta de atenção, de conhecimento do esporte. Eu acho que o conhecimento técnico para um esporte que ainda é tão subjetivo assim, em termos de julgamento e performance, ele é essencial para quem está transmitindo, né? Ah, Imagina que quem está assistindo não tem todo esse conhecimento técnico e recebe informações que podem deixar impressões meio dúbias, né? Ah, Inclusive, nesse campeonato, ontem mesmo, o Matheus Navarro postou uns vídeos. Hoje eu estava falando com outro ex-atleta que também estava comentando sobre isso. E, cara, na transmissão, primeiro, não se deve ficar tentando acertar a nota que vai sair, né? Mas se você for fazer isso, tenha certeza de que você tem conhecimento técnico condizente para poder falar, né? Eu, nesses 25 anos ou mais, na verdade são 30 anos que eu acompanho o circuito mundial de surf, desde 95. Na minha opinião, o melhor comentarista de eventos até hoje que eu vi é o GC Mendes, brasileiro, ex-competidor da elite mundial. A parte técnica dele eu acho impecável, a forma como ele se posiciona nos comentários, a forma como ele analisa as manobras, as ondas. Então ele tem essa visão que, com certeza, se ele tivesse sentado como juiz, ele também seria um ótimo árbitro. Então eu me espelho muito nele quando eu estou assistindo as etapas e vou fazer algum tipo de transmissão, ou até mesmo comentário de evento. E aí a gente viu nesse último evento agora em Burley, tanto na transmissão oficial da WSL quanto no Sport TV, ondas, numa delas uma onda que era, cara, evidentemente a melhor onda da bateria, numa bateria que já tinha um 8,5, se eu não me engano. O pessoal da transmissão duvidando se será que aquela onda ia melhorar os 6 pontos do atleta ou não. Ou seja, estavam na dúvida se ia ser melhor que 6 ou 6,5, quando ela evidentemente estava na escala do excelente, que vai do 8 ao 10. Era muito claro isso, e ela acabou saindo 9. E depois na Sport TV ontem, ou anteontem, se não me engano, na bateria do Miguel Pupo,
quando ele precisava de 5,41 para virada, ele pegou uma onda no final, surfou para o gasto ali, o que deu para fazer na onda. Eu estava imaginando que ia vir algo entre 5,5 e 6, mas também entenderia se viesse um pouco abaixo dos 5,40 que ele precisava. Na minha opinião, era uma onda boa, que vai dos 5 ao 6,40. Então, provavelmente alguns juízes iam dar a virada, outros não, e isso é normal. E, e a pessoa que estava fazendo a transmissão, que eu não me recordo o nome, na Sport TV, garantindo a passagem do Miguel para a próxima fase, alegando que aquela onda dele era a onda beirando a nota 8. E era óbvio que isso não era verdade, que aquela onda não era um 8, que aquela onda não chegaria nem na escala de onda muito boa, que vai do 6,5 ao 7,90. Quem dirá o excelente, que vai do 8 ao 10. E a nota 5,43. Miguel virou a bateria por 2 décimos. Então foi muito perto. 2 centésimos, na verdade, não são nem 2 décimos. Então, praticamente um empate. E isso não aconteceu só nesse evento, acontece direto. Eu vejo muito campeonato que o locutor não consegue perceber se é replay ou é ao vivo, começa a narrar onda empolgado e depois ele vai ver que é um replay, sendo que a onda acabou de ser surfada, faz 1 minuto, 2 minutos, errando o nome o tempo todo. E para mim a cereja do bolo foi essa noite que o Felipe fez um 10 na semifinal contra o Alejo Muniz. E ele pega um tubo muito bom, não foi um tubo super profundo, mas um tubo em alta velocidade, sempre correndo atrás da onda, bem limpo, onda super buraco, e ele sai e manda um alley-oop, que é um tipo de aéreo, na rotação, no caso, surfando uma onda para a direita, né, fazendo a rotação no sentido horário, praticamente perfeito o aéreo, foi gigante, não foi tão alto, mas foi uma amplitude enorme para o lado, voltou em cima da onda, num local de difícil retorno também. E a locução oficial do campeonato fala que ele sai do tubo e manda um belo ollie. Um ollie, para quem não sabe, é uma manobra do skate, que é aquela que o skate está no chão e ele pula reto assim só, sabe? Uf, tirou o skate do chão. A gente até brinca, às vezes, no surf, dá um pulinho assim na onda, fala, dei um ollie, mas não é uma manobra, aquilo é um truque, nunca vai ser uma manobra. Nem no campeonato amador um ollie vai valer nota como manobra, quem dirá no profissional. Então, a gente está suscetível a erros, somos humanos, mas eu acho que eu estou para falar isso já faz muito tempo, que anos, não são meses nem dias, são anos. E eu resolvi falar porque realmente é algo que me incomoda. Eu acho que tem que ter um preparo muito melhor, tecnicamente falando, sabe? A gente vê entrevistas onde os entrevistadores não sabem nem quem é o atleta, não pegam onda, não estão nem conectados com aquilo que está acontecendo naquele meio, não estão conectados com a realidade daquele campeonato. O campeonato até um pouco sim, mas de todo, né? De todo o circuito, de todo o histórico. Às vezes nem assistiram a bateria na hora que vão fazer uma entrevista, então perguntas muito vazias. E aí, como é que você está se sentindo? O cara acabou de ganhar uma bateria. É o trabalho mais gratificante e fácil que tem dentro de um evento de surf, porque você vai estar sempre falando com uma pessoa que está feliz. Ela acabou de ganhar uma bateria. E a pergunta é, como você está se sentindo? Eu acho que a resposta ela é evidente, né? Uma resposta muito clara. A pessoa está feliz. Então, trazer as nuances da bateria, como foi aquela virada na última onda, como foi a troca de equipamento de uma bateria para outra, prestar atenção que o atleta trocou de quilha da fase anterior para essa fase, prestar atenção no material de construção da prancha que ele está usando, pequenos detalhes que em casa o público, principalmente o público do surf mesmo, gosta muito de ouvir. Deixar o atleta falar, deixar o atleta se expressar e mostrar o que ele está fazendo ali, por que ele está naquele evento. Às vezes o cara nem precisa estar naquele campeonato falando em termos de pontos, mas ele está ali para treinar por causa da premiação, de repente. Então,
eu acho que a gente tem muito mais a explorar, principalmente das grandes estrelas do evento, que são os atletas, sabe? A gente tem muito mais a proporcionar com que eles se expressem, tragam verdades, realidades as quais eles passam, e que as pessoas em casa, e eu como espectador, adoro receber e tenho recebido esse feedback das pessoas quando tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com relação aos tipos de perguntas que estavam sendo feitos, né? Então eu fiquei muito feliz em ouvir isso, mas não por para alimentar o ego ou coisa do tipo, mas feliz porque eu consegui entregar para as pessoas em casa algo de valioso, né? Então esse é o grande objetivo, é poder trazer para quem está assistindo esporte, no fim das contas, é quem paga a conta dos eventos, porque só haverá patrocinadores se houver espectadores, público, pessoas envolvidas assistindo, se as marcas estiverem tendo exposição, né? Então, quanto melhor for o evento, quanto mais prazeroso for, quanto mais inteligente for o evento, mais pessoas vão ficar assistindo, mais pessoas vão se manter assistindo. Então, eu acho que o surf tem um histórico muito jovem ainda, perto de outros esportes, profissionalmente falando, principalmente aqui no Brasil, né? A gente viu uma profissionalização mesmo do esporte, da transmissão e das coisas, coloca aí 20 anos, então é muito recente ainda. Eu tenho visto uma renovação grande na parte da arbitragem agora, grande não, ainda não é grande, né? Me expressei mal. O começo de uma renovação, que eu acho que é essencial, trazendo alguns ex-atletas, por exemplo, e eu vejo que outros atletas que estão pensando já em parar também estão começando a se interessar para ir para o julgamento. E isso eu acho muito inteligente e importante por parte da própria WSL, da CB Surf, em trazer essas pessoas que entregaram tanto da vida delas para o esporte e que conhecem muito daquilo, para o outro lado hoje, para poder assim, trazer, entregar esse conhecimento, sabe, essa experiência. Isso agrega demais, tá? E na transmissão não é diferente, sabe? Como eu dei exemplo do Gessé Mendes, eu estou sentindo falta do trabalho dele nesses eventos da Austrália, por exemplo. E aí ressuscitaram caras que já estavam escanteados lá para a transmissão, que eu vejo que muita gente não gosta. Na minha opinião, percebendo a locução, isso em inglês, né, estou falando da locução em inglês agora, eu percebo que há um viés, às vezes, de entonação, coisas que me deixam um pouco com a pulga atrás da orelha, sabe? Enfim, falei bastante aqui já, mas concluindo, né, minha ideia, porque desse vídeo, eu, como eu disse, estava há muito tempo pensando em falar isso, mas eu sempre me preocupei muito com o que os outros vão pensar e muito, sabe, preocupado com a opinião dos outros e com o que pode acontecer se eu fizer um vídeo. Como eu fiz vídeos no passado, quando eu já tinha meio que largado a arbitragem, daí acabei voltando. E eu voltei por conta dos vídeos que eu postei. Mas uma pessoa viu um vídeo que foi um cara que é referência para mim na arbitragem no Brasil, que já está há muitos anos nessa estrada, que é o Paulo Mota. Ele assistiu um desses vídeos, lembrou que tinha trabalhado comigo no evento no Paraná e me chamou para alguns eventos, e dali que a minha carreira como juiz deu uma alavancada. Mas outras pessoas, ainda maiores que o Paulo, atualmente, né, no julgamento, em termos de cargo, não gostaram dos vídeos, porque eu estava fazendo análise de baterias, de notas, de resultados, sendo que as capas dos vídeos no YouTube elas eram clickbait, elas eram polêmicas, mas o conteúdo que eu trazia era muito técnico, explicativo do porquê daquelas notas. E em todas as baterias que eu analisei, eu dei razão para o resultado que os juízes deram. Então, a gente percebe que as pessoas às vezes não se deram ao trabalho nem de assistir o vídeo, ao vídeo, né? Então, eu acho que está na hora de haver uma renovação, está na hora de trazer informações mais técnicas, informações que têm uma profundidade maior, sabe?
porque a gente vê isso em outros esportes, a gente vê caras. Tem caras do surf que eu admiro assim muito, que são caras que são referência e são enciclopédias, na minha opinião, que estão sempre trazendo essas informações as quais eu estou cobrando aqui, né? Então, caras que têm memórias absurdas, né? Eu posso mencionar aqui dois locutores que eu acho que têm um trabalho fora da curva, que é o Rick Lopes e o Paulo Is. Para mim, são os dois caras do Brasil para fazer a transmissão da web que realmente fazem a diferença. É, falando de web, né, de praia, tem vários outros grandes locutores. E, e também, por exemplo, Bruno Bocaiúva, é um cara que está hoje na CB Surf, né, tem um conhecimento, uma bagagem de surf também gigantesca. E, e tem um cara que trabalha nos bastidores, que a maioria da galera não conhece, talvez nunca tenha ouvido falar, que se chama João Carvalho. Esse sim é a verdadeira enciclopédia do surf, que é o nome do meu canal, porque eu, no meio dos meus amigos, sou esse cara, né, de muita gente que eu conheço, mas tem outros caras que estão há muito mais tempo que eu nessa estrada que realmente olha, eu olho e falo, caramba, como é que o cara sabe tudo isso? Eu sei que eu vou chegar lá também, mas estou na caminhada para isso. Mas eu me inspiro demais nesses caras e o trabalho do João, por exemplo, ele é essencial para quem está na transmissão do campeonato. Ele manda todas as informações de cada atleta, de cada bateria que vai entrar no mar. Então, antigamente, como o grande mestre Klaus Kaiser me ensinou, ele levava uma pasta gigante impressa, tudo no papel, que cada atleta fez, não fez ano passado, sabe? Ele tinha tudo isso, ele colava, cola ainda, né? Quando for trabalhar, eu não sei se ele vai se digitalizar também, né? Mas o Klaus colava na parede do estúdio, assim, forrava com papéis falando de informações dos atletas, e o atleta perdia, ele já tirava, botava do outro que tinha passado. Então, hoje, com a facilidade de ver isso no celular e tudo mais, acho que facilita, né? E até ficar levando papel para cima e para baixo. Mas o João Carvalho, o responsável por trazer essas informações para a gente trabalhando, ele é um cara que é essencial e foi simplesmente tirado da instituição da WSL, na minha opinião, completamente. Eu não sei quais foram os motivos que levaram isso a acontecer, mas de fato é uma coisa completamente sem pé nem cabeça para mim, porque o cara realmente faz toda a diferença durante o evento, toda a diferença. A verdade é que ele tem sido contratado pelos organizadores do evento, não pela WSL, para fazer essa parte de cobertura jornalística. Então, isso só mostra o quão essencial é o trabalho dele. Talvez para ele tenha sido até melhor, caso ele venha a ser contratado para todos os eventos, certamente ele vai ter um contrato ainda melhor individual de cada campeonato. Mas tudo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então é isso, galera. Falei um monte aqui, às vezes vou começando a derivar e os assuntos vão indo longe. Tem bastante coisa para dizer aí com relação às performances, às baterias, né? Parabéns aos vencedores, a Betty Lu Sakura, que está aqui, a Havaiana, o primeiro campeonato que ela venceu na vida no CT, né? Na elite do surf mundial. E parabéns ao Felipe, parabéns a Sally e ao Julian, os australianos que foram finalistas e acabaram perdendo em casa. E, bom, é isso. Queria dizer que em breve eu vou trazer mais vídeos aqui. Eu vou começar a reativar o canal, vou trazer mais vídeos aí que eu já tinha guardado no meu computador há mais de um ano, que eu vou editar. A visita na Lost eu já coloquei, lá na Califórnia, em São Clemente, na fábrica, a entrevista com o Gian Bernini, que é o diretor de marketing da empresa e team manager. Logo vou postar um vídeo da visita na Sharpeye também, lá em San Diego. Falei com o Márcio Zuvi lá. Em breve devo fazer uma entrevista com o Yufo Penrose, que é o team manager da Sharpeye, as pranchas que o Felipe usa. Então, vou trazer mais conteúdo aqui no canal. E se você gostou, se você acha que faz sentido, me ajuda, dá um like nesse vídeo, me ajuda você a se inscrever, me ajuda você a compartilhar com quem você acredita que pode ser legal assistir esse vídeo, deixar um comentário.
Isso tudo mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, e se ele é relevante, ele vai mostrar para mais pessoas, né. Então eu agradeço de coração, se você puder fazer isso, caso você sinta de fazer isso, né, porque a gente fica pedindo like, eu vejo muito muito youtuber fica pedindo like lá no abre o canal, já pede like, pô, espera aí, deixa eu assistir teu conteúdo primeiro, né. Mas se você gostou, pô, não custa nada, é de graça e ajuda bastante aqui, para esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá. Então vamos lá, até a próxima e aloha!